menos, né, Ricardo? Que é uma das coisas que me faz pensar... Então, minha tese é a respeito de cripto, tá? Tem dois lados. Primeiro, elas continuam fazendo sentido, vai continuar a ter mais emissão de moeda, o que significa que com os enormes zigs e zags que o mercado de cripto tem e continuará a ter, a tendência de longo prazo deveria ser de alta. Por outro lado, tem uma coisa que me preocupa demais nas criptos, que é quem perde com as criptos? Os governos. Então a gente está falando do Banco Central, que o Banco Central controla a economia controlando a taxa de juros. Quanto mais gente tiver em cripto, fazendo as coisas em cripto, o Banco Central não controla isso aqui. O que significa que ele acabou de perder a capacidade de controlar a economia quando ele quiser. O que para mim quer dizer o seguinte, gente. Se quem está perdendo o poder são os governos, eles não vão reagir? Eu acho que vão. E vários já reagiram. Já teve reação na Rússia, já teve reação na China. Mas a questão é, enquanto elas são num canto ou no outro, tudo bem. E junta o G7, tem uma reunião e fala, gente, vamos criminalizar cripto em todos eles. De um dia para outro, aquele negócio vira pó. Então, a grande questão que eu vejo, como é que você lida com essa situação que é binária? Não tem meio do caminho na cripto. Não há como a cripto falar, não, ela vai ficar um negócio mais ou menos onde... Nem a pau, não existe. Ou ela vai valorizar muito, e se ela for valorizar muito, o que significa? Que quem não está em cripto vai ficar pobre. Porque, aliás, já aconteceu isso nos últimos anos. Quer dizer, você pega a cripto subindo 1000 vezes e aí quem investiu bem pra burro na outra coisa multiplicou por 3. Cara, o cara de cripto... Precisa muito, bem de luxo, Europa e Estados Unidos, cara, rapado por toda a galera que ganhou muita coisa com cripto. Só que aí o preço de tudo isso sobe. Se você não tá em cripto, agora você não compra mais. Isso aqui é se deu certo. Agora, e se deu errado? Se deu errado, cara, essa brincadeira vai a zero. Como é que eu acho que você joga um jogo desse que é binário? Você não pode ficar fora, porque se der certo e você estiver fora, você acertou em todo o resto e acabou pobre. Mas você não pode colocar muito, porque se você colocar muito, isso aqui for a zero, você perdeu. Como é que você faz isso? Como a alta é muito grande, você tem que ter uma parte pequena do teu portfólio, que tem que estar lá. Segunda coisa, quando você compra cripto? Essa pra mim é a parte fácil da história. Cara, pegar o Bitcoin como exemplo. A cada 3 anos, na média, o Bitcoin tem 12, você vai achar uma queda do Bitcoin entre 80% e 90%. Depois de cada uma delas, entra. O que pode acontecer é que depois de uma dessas seja a queda final, com esse negócio despenca e vai a zero. É o risco que você está correndo. Mas se você for comprando sempre barato assim, a contrapartida é, se esse negócio veio para ficar, e esse é outro ponto, quando a gente fala de cripto como uma classe, eu não acho que dá para jogar todo mundo na mesma classe. É igual empresa.com. Bolha da internet, final dos anos 90, a grande maior parte dessas empresas quebrou, não deu em nada. As que ficaram, cara, são as líderes de hoje. Amazon, Google e por aí vai. Eu acho que com cripto é a mesma coisa. A maior parte das criptos que estão aí, na minha opinião, vai acabar, vai ficar no meio do caminho, vai valer zero. Mas algumas, que eu não consigo dizer quantas, eu acho que tem uma grande chance de vir a valer muito. Interessante, mas tem uma coisa que me pega, que é o seguinte, cara, não dá pra gente ficar numa de querer fazer day trading com criptomoeda, né? É meio que uma grana, na tua opinião... Não, na minha opinião, no meu caso, não dá pra fazer day trading com nada, tá. Porque eu sou um day trader de 8ª categoria. Tá. Mas, pô, por exemplo, você tá falando aí que você precisa ter na tua carteira, idealmente, uma parte que não precisa ser gigantesca, em cripto. E esse dinheiro... Não precisa ser gigantesca, não. Deixa eu reforçar isso aqui. Que tem que ser pequena. Tá. É um dinheiro que, se você perder, não vai fazer diferença na tua vida. E que, por sua vez, se multiplicar por 100, aí ela fez diferença na tua vida, mesmo sendo pequena. É uma pequena porcentagem do que você tem. Mas tem que ser uma parte da tua alocação. Você, imagino que tenha. Sim. Então, mas assim, não é uma parada pra você ficar, jogando com isso. É meio que pensar no longo prazo. A própria criptomoeda é uma grana que você coloca ali pra esquecer, de certa forma. Cara, quando a gente tá falando de grana, de investimento, em todos os casos, a gente nunca pode falar única e exclusivamente em função de comportamento de mercado. Você tem que falar em função de cada um, da psicologia de cada um, como cada um lida, quando vai precisar do dinheiro, como é que vai ser. Por que eu tô falando isso aqui? Porque o que pode ser um tremendo investimento... Eu sou um cara de longo prazo, eu penso a longuíssimo prazo, eu consigo prever a médio e longo prazo, eu não consigo prever a curto. Então não adianta eu conversar a curto, que eu vou perder dinheiro, não sei fazer. E por outro lado, no longo prazo eu opero muito bem. Isso não é verdade para todo mundo.
Segundo, eu aguento muito bem os zigue-zagues no mercado. Eu sei que cripto cai 80%, 90% e tá na minha conta. Que eu vou entrar, isso vai subir, em algum momento vai cair 80%, 90%. E tá tudo bem. Porque a questão é, se eu não tiver preparado para isso, eu vou sair no pior momento. Eu vou sair quando cair 90%, porque assim, caiu 10%. Não, mas eu sou um cara de longo prazo também. Não, caiu 30%, não, mas eu aguento. É assim mesmo, o mercado é muito volátil, funciona assim. Não, caiu 5%. Perdi metade da grana que eu coloquei aqui, cara. Tô começando a ficar desconfortável. Mas eu sou firme, eu vou segurar. Eu lembro, eu falei que eu era de longo prazo, eu vou entrar nessa. Cara, 80%, eu vou perder toda a minha grana, não dá. Aí você cai fora, o negócio vira na tua cara logo depois. Isso não é com cripto, isso é com tudo. Dá um exemplo concreto, tá? Cara, que ano foi isso? Bom, em 2011, uma ação da Petrobras, sei lá, ajustada a proventos, eu não sei exatamente como é que tá hoje, mas seria mais ou menos alguma coisa na linha de... Chegou a bater R$90. Esse negócio cai. Ah, diga-se de passagem, falando dos efeitos, falei de Dilma e efeitos de energia, em parte teve a ver com isso, tá? Porque ela liberou, ela desconectou o preço da Petrobras do mercado internacional e basicamente quebrou a Petrobras com esse negócio. Pra vocês terem uma ideia, a Petrobras, quando ela tomou posse, ela tinha um valor de mercado de 530 bilhões de reais e, se não me engano, devia 70. Quando ela saiu, ela devia algo como 530 e valia 70. Você está falando do que acabou se tornando o PPI? Bom, entre outras coisas. Isso é o que vem depois, mas enfim. Mas onde aliás, já tinha algo antes muito parecido. Ela tira e voltou a algo parecido que é o PPI. Mas onde eu queria chegar com essa história? Nesse meio tempo, nessa queda, num determinado momento, a ação caiu desses quase 90, não lembro exatamente o número, esse eu me lembro, para R$8. Isso eu me lembro. Nossa. Ela bateu R$8. Quando ela chegou a R$8, eu fiz toda uma análise que eu já não me lembro mais também, mas que era uma oportunidade gigantesca que eu tinha que comprar e bababá, vamos lá. E eu comprei. Para quem quisesse ouvir, eu falei que era uma oportunidade gigantesca. Dos 8, ela caiu para 4. E aí chega o ponto que eu estava te falando. Quando ela caiu para 4, a Empíricos estava fazendo o maior escândalo que a Petrobras ia quebrar e que ela ia a meio. Que ia valer meio. Eu lembro, fim do Brasil, né? Petrobras vai a meio, acabou, bababá. Grande história com esse meu ponto é o seguinte. Que eu fiz. Quando ela caiu para 4, eu dobrei minha posição, meu preço médio ficou em 6. Por quê? Porque eu tinha uma convicção gigantesca que a 8 ela estava barata, a 4 ela estava baratíssima, basicamente estatal. Falei, cara, isso aqui não quebra, o governo vai colocar dinheiro, não tem problema se precisar. Bom, moral da história. Ela vira, bateu 30 e não sei quantos, eu saí perto de 30. O que significa o seguinte, não lembro quanto tempo levou isso, sei lá, 1 ano e meio, 2, eu multipliquei por 5 que eu investi na Petrobras, mas por uma única razão. Eu podia ter saído perdendo a metade do que eu coloquei. A única coisa que impediu isso de acontecer é a convicção que eu tinha. E aí chega no meu ponto. Cada mercado está apropriado para o quanto você conhece do mercado, quanto você se sente seguro com ele, quanto você entende como ele funciona, qual é o teu prazo de investimento, quanto risco você aguenta. Risco é uma palavra bacana. Todo mundo fala, não, eu sou firme, eu aguento isso. Quando tá indo para cima. A pergunta é, quanto você está disposto a ver aquele número na tua conta cair sem panicar? E isso, bicho, na prática, as pessoas só descobrem na real quando acontece. Panicando. Porque cara, em geral é panicando, é exatamente isso. E, enfim, então, tô contando isso tudo porque tudo isso que eu falei de cripto, cara, vale dependendo de como cada um lida. Então, para algum, o cara fala, não, day trade, mas tudo bem, se eu ganhar... Porque mesmo no day trade em cripto, cara, você pode perder 20% em um dia. Exato. Ou ganhar. E por aí vai. É muito mais volátil que qualquer o normal, outro, né? É isso mesmo. É por isso que a galera coloca pouquinho, entendeu? Porque quando o cérebro vira estômago, mano, o cara simplesmente arrega, tá ligado? Sim, cara. E aí ele vende tudo, entendeu? Na linguagem do mercado financeiro, você precisa pensar nela como uma opção. Por isso que eu falei que é colocar pouco. Qual é a lógica de uma opção? É um negócio que tem uma grande chance de ir a zero e, por outro lado, se der certo, você pode ganhar uma grana significativa. É assim que eu olho para aquilo.